precisa, se tem o currículo Lattes, então vocês não precisam, eu não preciso repetir o que ele fez, mas eu gostaria de lembrar uma coisa, né? Lembrar uma coisa do Verfort, que num momento tão difícil como é o nosso de hoje, de gerar lideranças intelectuais acadêmicas, né, o Verfort é um dos legítimos, dos raros e legítimos líderes intelectuais numa disciplina, numa tradição, no mundo acadêmico. Né. Não só ele veio, que era da antiga cadeira de política da USP, que foi destruída nos anos 70, e ele recompôs o Departamento de Ciência Política da USP, e, a partir daí, teve à frente, como tanto formalmente quanto de fato, intelectualmente, à frente da atividade intelectual na USP, no Departamento de Política, até o período da aposentadoria dele. A segunda característica dessa liderança intelectual é que também ele é uma coisa que é hoje também mais difícil. É um dublê de intelectual e político. A liderança intelectual não era apenas uma liderança acadêmica, mas era uma liderança intelectual e política, no velho sentido da capacidade de direção intelectual e moral, porque se há alguém que no Brasil foi, eu acho que não é um exagero usar essa expressão meia fora de moda, foi uma espécie de intelectual orgânico, né, de correntes políticas, foi o Verfort. Não apenas porque exerceu cargo, mas simplesmente porque grande parte da sua formulação intelectual, sobretudo a teoria do populismo, plasmou consciências, passou para o mundo real, passou para a política, passou para o mundo político, passou para as instituições. Então, toda a trajetória dele, de alguma maneira, combinou essa coisa de que o mundo acadêmico não se divorciava das batalhas políticas mais gerais. Composições X, Y, Z, importa pouco. Concordando, discordando, importa pouco isso. O importante é que essa figura, que é, como eu disse, no caso da profissionalização das ciências sociais, hoje se torna mais difícil, você tem uma figura que hoje se fala intelectual público. O Verfort é um legítimo intelectual público. E a última observação é que, além do papel inovador que ele teve, tanto quando escreveu sobre o populismo, fez uma teoria do populismo, quanto nos anos 80, foi um dos primeiros a colocar claramente, repensar a questão da democracia, num livro também muito importante naquele momento, Por que Democracia? Né? O Verfort, nos últimos tempos, tem se dedicado a uma área extremamente interessante e, a meu ver, aí eu falo também por um viés central na ciência política, que é a ideia do pensamento político brasileiro. Chegando a escrever um livro, A Formação do Pensamento Político Brasileiro, está aqui, que é uma belíssima introdução e exposição de alguma dos principais autores e contendo não apenas a leitura de autores, mas contendo, subjacente, uma interpretação do Brasil. Nessa aula, ele escolheu, e eu só posso adorar, porque o Nabucco é um dos nossos ídolos, escolheu o tema do Joaquim Nabuco, a atualidade de Joaquim Nabuco, esse é o tema da aula. Muito obrigado, Gildo. Evidentemente, vocês devem dar desconto no que disse
disse o Gildo, da amizade que nós temos. Os amigos são assim, né? Sempre estão a favor. Eu queria dizer o seguinte, no caso do Joaquim Nabuco, este sim foi um intelectual político. Um intelectual político de grande categoria, que eu acho que é importante que vocês conheçam. Os que já conhecem, é importante que deem mais informação aos outros sobre Nabuco. Existe uma ideia meio de brincadeira que diz assim que o que é um clássico? O que é um autor clássico? Um autor clássico é um autor que se ensina em classe de aula. Isso é uma brincadeira, na verdade. Nem tudo que se ensina em classe é clássico, tá certo? Mas certamente os autores clássicos deveriam ser ensinados em classe. Nabuco é uma figura clássica do pensamento político brasileiro, no sentido mais sério que a palavra clássico tem, que é o seguinte: o que é o clássico? Em qualquer área, no pensamento, nas artes, o clássico é aquilo que permanece. E aquilo que permanece, permanece porque nós necessitamos que isto permaneça. Nós que sobrevivemos ao clássico, que viemos depois dos clássicos, necessitamos de Camões. Camões é um clássico. Nós necessitamos de Machado de Assis. Machado de Assis é um clássico. Nós lemos Machado até hoje. Bem ou mal, nós lemos Machado. Então, o clássico é aquele que permanece, e aquilo que permanece é aquilo que nos diz, no presente, algo significativo. Por isso, ele é chamado clássico, porque ele diz algo de essencial sobre a vida que nós temos. Nesse sentido, o Nabuco é um clássico. E eu gostaria, no tempo curto que eu tenho, porque é o tempo de uma aula, de tentar apresentar, de uma maneira extremamente resumida, né, algumas coisas do pensamento de Nabuco. Nabuco, para dizer de uma maneira sintética o que eu vou tentar expor, numa frase só, é um caso exemplar do sujeito que une a razão e a emoção. Do sujeito que reúne o engajamento político e a lucidez intelectual. Nabuco é exatamente um tipo com essa característica. Ele se considera, ele mesmo, um autor de um tema único. Na verdade, há um certo exagero dele. Mas quando ele fala, eu sou um autor de um tema único, isso indica um pouco deste engajamento. Qual o tema único, nas palavras de Nabuco, é o tema da escravidão. Ele foi o grande intérprete da escravidão no Brasil e um dos seus maiores críticos. Portanto, pelo lado da razão, ele interpreta a escravidão, pelo lado da emoção, ele se mobiliza contra a escravidão. Ele tem uma frase que eu acho que é importante, que diz o seguinte: posso dizer que desde 1868 vi tudo em nosso país através desse prisma, através do prisma da escravidão. Então, o que eu vou pretender apresentar para vocês aqui de uma maneira resumida é porque um sujeito como ele, não é, que se concentra num tema, se torna um clássico. Por que ele nos diz coisas importantes ainda hoje, sendo que na segunda metade do século XIX ele se concentrou num assunto, não é, que para muitos parece superado. Ele era um monarquista. Nabuco era um liberal monarquista que, contudo, se concentrou num tema de significação social. O que também é uma questão a explicar, quer dizer, como entender que uma figura de formação classicamente liberal, né, deveria se concentrar no tema da escravidão de modo tão forte que nos deixa a memória disso. Além do mais, o Nabuco, sendo uma figura com essas características, era um aristocrata monarquista fascinado pela Europa. Eu acho que isso é importante dizer com todas as letras, para que
vocês que são intelectuais mais jovens tenham consciência do que pode significar esse tipo de drama do ponto de vista intelectual. Nabucco tem algumas frases sobre a divisão de consciência dele entre o Brasil e a Europa, que eu acho que são extremamente interessantes. Ele diz assim, aspas, de um lado do mar sente-se a ausência do mundo. Quer dizer, quando eu estou no Brasil, eu sinto a ausência do mundo. Do outro, sente-se a ausência do país. Quer dizer, quando eu estou na Europa, eu sinto falta do Brasil. Então é um desgraçado. Só pode ser um miserável, porque para ter essa divisão de consciência, o sujeito... Bom, o sentimento, diz ele, em nós é brasileiro, a imaginação é europeia. Ele tem umas frases que provocaram escândalo numa certa época, e que eu vou repetir, porque ele é esse tipo, ele é um liberal, aristocrata, fascinado pela Europa, que, contudo, se concentrou num tema único, que é o tema da escravidão. Então é isso que nós temos que entender. Essas frases que eu gostaria de repetir para vocês, lentamente, é o seguinte, são as seguintes. Ele diz, as paisagens todas do novo mundo. Ele está falando de nós. Né? A floresta amazônica ou os pampas argentinos não valem para mim um trecho da Via Ápia, uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena à sombra do velho Louvre. Olha, realmente, que me perdoem os amantes de Nabucco neste momento, que eu vou fazer um pecado de lesa majestade, vai ser pedante assim lá longe, né? Depois ele diz assim, no meio do luxo dos teatros, da moda, da política, somos sempre squatters. Squatter é povoador, conquistador, derrubador de mata. Como se estivéssemos ainda derribando a Mata Virgem. Ou seja, ele tem a consciência do que ele é e do que muitos de nós somos. E às vezes não temos a coragem de dizer. Ele é um sujeito fascinado pela Europa e, contudo, debruçado sobre um tema social brasileiro dos mais fortes, que é o tema da escravidão. Então esse é o problema. Ele, num certo momento, se considera, junto com os demais abolicionistas brasileiros, na segunda metade do século XIX, como o que ele chama de advogado ex officio da raça negra no Brasil. Advogado ex officio daquela população do povo negro que ainda era escravo no Brasil. Nós vamos discutir um pouco isso do advogado ex officio, né? Porque o advogado ex officio é aquele que é designado sem que o indigitado o solicite. Né? Mas nós vamos discutir um pouquinho isso. Curiosamente, esta figura que aqui eu chamei, entre parênteses, de pedante, também tem esse tipo de frase. Em 1871, ele diz, o que me prendia no Brasil era a luta pela emancipação dos escravos. Aspas, abre aspas. Não será também neste ano de 1871 o Brasil o ponto da terra para o qual está voltado o dedo de Deus? Já não é o pedante, né? Eu posso até ser materialista, mas um sujeito que diz é sobre este assunto que está voltado o dedo de Deus, significa que eu estou dando a máxima importância a este tema. Então, o mesmo sujeito que fica fascinado diante do Sena, né, da Via Ápia, muito mais do que toda a riqueza, os argentinos ficariam espantados com isso. Né? A pampa argentina que se dane, ele ficava com aqueles pedacinhos, né? Mas o mesmo sujeito que tem este pedantismo num certo momento, também tem esta convicção profunda de dizer que em torno do tema da escravidão é para onde está voltado o dedo de Deus. Ou seja, Nabucco era uma figura complicada, como vocês estão vendo. Ele não era uma figura simples. Aliás, de modo geral, nós todos somos muito complicados. Embora às vezes o sujeito tenha mania de dizer, não, eu sou um cara simples, comigo é tudo direto, claro, eu vou ao ponto. Nem sempre é assim, quer dizer, na maioria das vezes não é assim. O sujeito que acha que é muito simples, em geral, é muito complicado. Ele sabia que era complicado. Não é?
Porque essa divisão de consciência entre a Europa e o Brasil é uma divisão de consciência de muitos intelectuais, se não da maioria dos intelectuais. Afinal de contas, nós todos sabemos muito mais, talvez, da Revolução Francesa do que o processo da independência do Brasil. Não é? Nós todos conhecemos detalhes da vida de Marx, inclusive intrigas que faziam contra Marx. Não é? E, eventualmente, não sabemos coisas significativas sobre José Bonifácio, etc. Quer dizer, a paixão pela Europa não é apenas a paixão de um liberal, é a paixão de um intelectual que ele sabe que é isso, que se liga com a história. Ele quer falar da história. Enquanto que, para ele, o Brasil é a pura, não se confunde com a emoção intelectual. Quando ele diz, quando eu falo da minha terra, eu falo de uma afeição maior, um interesse mais próximo, uma ligação mais íntima. Para mim, o que ocorre no Brasil tem uma importância especial, mas isso não se confunde com a pura emoção intelectual. Se confunde com um prazer, com uma dor, por assim dizer, doméstica, que interessa ao coração. Quer dizer, é alguma coisa que eu sofro, mas não é a história, com H maiúsculo, que esta estaria ligada a esses cenários que nós estamos habituados a atribuir, sobretudo à Europa. Houve um conflito, só para esclarecer melhor esse ponto para vocês, houve um conflito de opinião interessante entre Nabuco e José de Alencar, que é uma figura que todos nós conhecemos, todos nós lemos alguma coisa do José de Alencar, Iracema, o Guarani, etc. E que José de Alencar foi uma figura de liderança importantíssima na formação da literatura brasileira. Teve uma carreira política também, tem escritos políticos significativos, mas o José de Alencar teria, isso é uma pequena intriga de família que eles tiveram, não é? O José de Alencar fez num livro, num romance que ele escreveu, uma frase que foi atribuída no Rio de Janeiro daquela época. Vocês imaginem o seguinte, hoje o Rio de Janeiro são mais ou menos 5 bairros na Zona Sul, não é? Mas uma grande periferia, meia dúzia de bairros da Zona Sul, mas uma grande periferia que participa muito pouco da vida cultural. Mas imagina o que seria no século XIX, fim do século XIX. Provavelmente era uma coisa muito miúda, muito pequena. E o José de Alencar, que é um autor de enorme êxito, era jornalista, romancista, teatrólogo, fez um livro no qual ele, num determinado momento, faz uma alusão que pode ser uma provocação à família Nabuco. Porque o Nabuco não era só um aristocrata liberal, ele era filho de senador, neto de senador, bisneto de senador. Ele era um sujeito da alta aristocracia brasileira. E o pai dele, num determinado momento, recebeu a incumbência pelo governo do Pedro II de fazer o Código Civil brasileiro. Então, o Alencar, isso é incumbência paga, quer dizer, um contrato com um escritor para escrever uma proposta de Código Civil. O Alencar, que era uma figura muito brilhante, ao mesmo tempo muito ciumenta, né, escreveu no livro dele sobre a Guerra dos Mascates, uma passagem em que ele faz uma alusão sobre o cenário que ele está descrevendo na Guerra dos Mascates, que se naquela época nós tivéssemos ainda a necessidade de alguém que escrevesse uma legislação, teríamos muitas personalidades a quem recorrer no nosso cenário, etc. Sabe aquela indireta que você joga, né, para queimar a figura, o Rio de Janeiro pequenininho, então todo mundo já disse, é o pai do Joaquim, é o José Tomás Nabuco, né? Nabuco de Araújo, pai dele que foi ministro da Justiça, uma figura muito importante. Então deu um mal-estar, e o Joaquim Nabuco era um jovem, com menos de 30 anos, tinha 20 e poucos anos, 26 anos, talvez 27, ficou magoado com aquilo, esperou a próxima oportunidade para se vingar do Alencar. E quando se vinga do Alencar, se vinga em cima de uma peça de teatro do Alencar sobre o jesuíta, que foi um fracasso. O Alencar era êxito em cima de êxito. Ele era um escritor de muitos êxitos. Mas quando fracassava, então, era um desastre. O que, aliás, vocês podem entender facilmente. Quer dizer, qualquer figura de muito êxito, até no futebol é assim. O Ronaldinho, enquanto é êxito, todo mundo fala muito bem dele. Quando ele fura o gol,
ele leva a pedrada até na tia dele, porque ninguém admite que o herói dos êxitos fracasse alguma vez. O resultado é que deu uma polêmica entre o Nabucco e o José de Alencar, em que o Nabucco ataca o José de Alencar neste ponto central. José de Alencar defendeu a escravidão. Esse é o ponto fundamental. O que era uma briga, uma questiúncula de ordem familiar, não é? Vira uma divisão de opiniões entre o José de Alencar e o Nabucco, não é? Que apresenta, de um lado, a visão ocidentalista e europeísta do Nabucco, a quem o José de Alencar acusava de ser um, aspas, folhetinista parisiense, não é? E o José de Alencar, que era o romancista formador, primeiro formador da literatura brasileira, quer dizer, o Guarani, que até hoje a gente lê, não é? Iracema, que até hoje a gente lê, são todas histórias buscando, no caso do José de Alencar, explicar como é que se formava a nacionalidade e a cultura brasileira. Enquanto Nabucco se fascinava pela Europa, José de Alencar se fascinava pelo Brasil. Ocorre que o Nabucco entende que Alencar era o, aspas, dramaturgo escravagista nacionalizado pela escravidão. Isso pelo seguinte, porque em 1871, que é logo pertinho dessa polêmica, houve a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre, que hoje, eventualmente, algumas pessoas acham que não teve importância nenhuma, foi extremamente importante. Porque significava, naquele momento, significava dizer que ninguém nasceria mais escravo. Isso não significava terminar a escravidão, mas significava que os escravocratas renunciavam ao princípio de sustentação da escravidão, porque era escravo naquela época, aquele que era filho de mãe escrava. E ele estabelecia na lei do ventre livre, com proposta do imperador, que foi aprovada na Câmara, a lei do ventre livre definia que ninguém nasceria mais escravos. Ocorre que a coisa não era tão simples, porque não terminava a escravidão. Como sabe, todo mundo sabe, a escravidão só veio a terminar oficialmente pela Lei Áurea em 1888. Né? 13 de maio famoso, né? Que também algumas pessoas acham que não tem importância. Na época teve uma importância bastante razoável. Mas o fato é que, quando se discutia a lei do ventre livre, o Alencar encontrou um argumento para ser contra a lei do ventre livre. Porque ele entendia que a escravidão era uma culpa, e ele não deixava ter razão nesse sentido, a escravidão era uma responsabilidade de toda a liderança do país. Então, ele entendia que não cabia um segmento da liderança do país, da elite do país daquela época, condenar, aprovando a lei do ventre livre, todos os que no passado haviam feito o processo escravocrata. Então ele dizia, a escravidão há de ser derrogada naturalmente, no andamento do processo histórico. Bom, quem conhece esse argumento em outras áreas, já sabe que quando você espera que as coisas se resolvam naturalmente, significa que vem o meu avô, depois vem o meu neto, depois vem o meu bisneto, depois vem o meu tataraneto, e eu sei lá quando é que o problema vai se resolver, porque significa que eu não defino prazo nenhum. Então a polêmica era uma polêmica ardida, difícil. Não é? Alencar perdeu esse debate, mas ele se chamuscou no debate, ele ficou queimado no debate como uma figura que defendia a escravidão. Agora, defendia a escravidão de uma maneira ardilosa, porque ele acusava aqueles que queriam acabar com a escravidão de terem compromisso com a escravidão no passado, o que era verdade. Porque todos eles eram da elite, e todos eles eram de famílias que tinham escravos. Então, agora, é como se ele buscasse uma coerência para trás, não uma coerência para frente. Né? Porque meu pai cometeu um crime, eu devo continuar sendo criminoso? Quer dizer, ou seja, dá para você argumentar contra esse tipo de argumento, mas eu digo, não era um argumento simples.
Era uma polêmica que colocava esta visão liberal, europeísta, do Joaquim Nabuco, em contraste com uma visão tipicamente, digamos, brasilianista, tipicamente nacionalista, né, que exaltava as características mais fundamentais da formação cultural brasileira. Na época, todo mundo sabe que a pressão da Inglaterra era para acabar com o tráfico de escravos, e que era para acabar com a escravidão. Um dos artifícios do nacionalismo brasileiro daquele momento era precisamente, em nome da chamada soberania nacional, né, manter aquilo que a Inglaterra queria terminar. Ou seja, complicado, né? Complicado. Quer dizer, você tinha que tomar uma posição, ou você é a favor do que a Inglaterra quer, ou você é a favor de manter a escravidão do jeito que ela está andando. Era uma discussão desse tipo. Nabuco, portanto, era um liberal, e era um liberal que se proclamava liberal com todas as clarezas e, sobretudo, a sua filiação inglesa. Ele dizia que afinidades com o liberalismo inglês. Ele dizia que entrou para a Câmara Federal como se fosse, aspas, um liberal inglês no parlamento brasileiro, tão inteiramente sob a influência do liberalismo inglês como se militasse às ordens de Gladstone. Quer dizer, realmente ele era espantoso, porque a afinidade dele com o pensamento liberal inglês o colocava numa posição extremamente antipática às pessoas que também faziam parte da elite, né, que queriam sustentar, na base de um argumento de tipo nacionalista, né, em nome da soberania nacional, uma escravidão que ele abominava. Mas ele colocava nesses termos. Pois bem, ele entra, a partir de 1879, para a Câmara, e a partir daí nós temos a grande campanha abolicionista. A campanha abolicionista é uma coisa complexa, que vem de há muito tempo, mas eu vou só me resumir a participação do Nabuco. Tem muitos participantes. Não é? Entre os participantes tem desde José Bonifácio, Perdigão Malheiro, Aníbal Falcão, além de intelectuais negros como André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama. Ou seja, é um processo complexo que eu, infelizmente, não tenho tempo para explicar aqui. Mas ele, junto com estes campeões do abolicionismo, que de 1879 em diante se dedicam à campanha abolicionista, e vão ter isso 10 anos depois, ele reivindicava perante o Império a representação do mandato do escravo. Era aquela coisa do advogado ex-ofício dos escravos. Ocorre que quem é escravo não tem mandato. Não pode ter mandato. Certo? Então, ele fazia uma frase, que eu acho uma frase interessantíssima, porque ele dizia que ele e os companheiros dele, que lutavam pelo abolicionismo, assumiam o mandato do escravo como uma delegação inconsciente, prestem atenção, por favor, uma delegação inconsciente da parte dos que a fazem. Ou seja, os escravos não tinham consciência, ele dizia, de que nós seremos os seus mandatários. Mas nós assumimos o mandato. Eu pergunto, como é que eles deram mandato se eles não têm consciência? Assumir a delegação inconsciente da parte dos que a fazem, interpretada pelos que a aceitam, por nós, Nabuco e os outros, como um mandato a que não se pode renunciar. Ou seja, essa frase é uma frase